a Alvor FM na Jornada Mundial da Juventude 2023. No dia de ontem, após o encontro dos chefes de Estado do Vaticano e de Portugal no Palácio Nacional de Belém, o Sumo Pontífice seguiu para o CCB, Centro Cultural de Belém, onde falou publicamente pela primeira vez desde a aterragem em Portugal. Nessa cerimónia de encontro com as autoridades, a sociedade civil e o corpo diplomático, as primeiras palavras foram do chefe de Estado de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, que falou de esperança, paz e fraternidade, mas também abordou outros temas de luta. Por 5 inesquecíveis dias. Acolhe o vosso testemunho de dignidade das pessoas, entre elas e na relação com a natureza, de esperança, de paz, de fraternidade, de procura das periferias, de luta contra fomes, misérias, opressões, abusos, xenofobias, intolerâncias, exclusões dos deserdados destes tempos. E convosco acolhe de braços abertos os jovens católicos, mas também crentes de várias crenças e não crentes, vindos ao apelo das vossas palavras. Após as primeiras palavras de Marcelo Rebelo de Sousa, seguiu-se o Papa Francisco, que diz sonhar com uma Europa que acolhe a povos e aproveitou para citar inúmeras personalidades portuguesas como Amália Rodrigues ou José Saramago. Sono felice di essere a Lisbona. Estou feliz por estar em Lisboa, cidade do encontro que abraça vários povos e culturas e que nestes dias se mostra ainda mais universal. Torna-se, de certo modo, a capital do mundo, porque os jovens são o futuro. Ben si adatta al suo carattere multietnico e multiculturale. Dado o seu caráter multiétnico e multicultural. Penso, por exemplo, no bairro da Mouraria, onde convivem pessoas provenientes de mais de 60 países e revela os traços cosmopolitas de Portugal, que afunda as suas raízes no desejo de se abrir ao mundo e explorá-lo, navegando rumo a novos e amplos horizontes. Navegando. Não muito longe daqui, no Cabo da Roca, está gravada a frase de um grande poeta desta cidade. Aqui onde a terra se acaba e o mar começa. Durante séculos acreditou-se que lá estivessem os confins do mundo. E em certo sentido é verdade, porque este país confina com o oceano, que delimita os continentes. Lisboa ne porta l'abbraccio e il profumo. Lisboa conserva o abraço e o perfume. Faço meu com muito gosto aquilo que os portugueses costumam cantar. Lisboa tem cheiro de flores e de mar. Após este encontro no Centro Cultural de Belém, o Papa Francisco saiu pelas traseiras do edifício, parando depois o seu carro em frente do CCB para saudar os jovens presentes no exterior do recinto. Ainda no exterior do Centro Cultural de Belém, houve algumas reações por parte de algumas personalidades políticas portuguesas. O primeiro a falar foi Luís Montenegro, presidente do PSD, que realçou algumas palavras do Papa, nomeadamente dos desafios da Europa. Acho que foi uma excelente reflexão. O Papa Francisco é uma pessoa com uma visão do ponto de vista da salvaguarda dos direitos humanos por um lado, mas também da construção de uma sociedade próspera e em paz, muito incisiva, e aquilo que ele disse acerca da Europa, dos grandes desafios, o desafio da natalidade, o desafio da demografia, o desafio da inclusão, da integração, o desafio da proteção do planeta e do meio ambiente, são tudo eixos fundamentais que se colocam hoje aos governos da União Europeia, como o Papa Francisco lembrou, naturalmente num cenário que está agudizado com a guerra da Ucrânia. Seguiu-se Rui Rocha, presidente da Iniciativa Liberal,
que considerou as palavras do Papa vocacionadas para os jovens. Eu creio que a mensagem é essencial, esse caminho de questionar é sempre importante e a mensagem essencial parece-me muito ligada também à situação que vivemos em Portugal, a aposta na juventude, a necessidade de dar condições à juventude para ter um futuro diferente em Portugal. Nós sabemos bem como têm sido difíceis os últimos anos para o país, sobretudo para os jovens que sistematicamente estão condenados a emigrar, e eu penso que essa mensagem de criar um espaço onde os jovens possam ter sucesso em Portugal e na Europa também é a mensagem fundamental desta intervenção do Papa Francisco. Inês Sousa Real, porta-voz do PAN na Assembleia da República, destacou as palavras do Papa Francisco direcionadas às alterações climáticas. Foi sem dúvida um discurso que nos convocou uma vez mais para o combate às alterações climáticas, a um pacto intergeracional, não apenas na questão da proteção do ambiente, mas também daquela que deve ser um espírito solidário entre os mais jovens e as pessoas mais idosas e mais sós. O Papa Francisco referiu várias vezes a importância de protegermos a nossa casa comum, uma luta que é partilhada pelo PAN, e não podemos deixar de esquecer as palavras da sua encíclica Laudato Si, onde apela de facto a mais ação por parte dos chefes de Estado na proteção do planeta, à proteção dos animais e ao respeito que deve existir entre todos nós. De facto é uma mensagem de esperança que aqui deixa, uma mensagem também muito virada para o oceano e esta partilha que temos que ter com os recursos naturais de forma responsável e sustentável, mas estando nós numa jornada da juventude, é de facto uma missão que aqui nos traz de olharmos para os direitos dos jovens. Carlos Moedas, presidente da Câmara Municipal de Lisboa, falou em inspiração e agradeceu as palavras do Papa Francisco sobre a capital portuguesa. Eu penso que foi um discurso extremamente inspirador e um discurso que representa para mim, como presidente da Câmara de Lisboa, aquilo que Lisboa é. Não é? A Lisboa, a capital aberta do mundo, a Lisboa multicultural, a Lisboa que recebe, a Lisboa que acolhe e, sobretudo, quando ele diz Lisboa, capital do mundo, capital dos jovens. Mostrou um Papa que conhece verdadeiramente o nosso país, em que ele fala daquilo que nós na altura tínhamos falado no encontro que tive com ele, sobre aqueles que estão em maior dificuldade, os mais vulneráveis, aquilo que é o projeto que temos efetivamente para a cidade em relação aos mais vulneráveis e como é que olhamos para ele. Eu penso que a visita à Serafina vai ser um ponto muito alto, mas sobretudo deixou esperança e deixou um discurso único sobre aquilo que Lisboa é. Falou dos oceanos, falou daquilo que nós projetamos com aquilo que vai ser o nosso grande projeto dos oceanos, mas sobretudo falou da saudade, falou dos nossos poetas, falou dos nossos escritores e para mim, como Presidente da Câmara de Lisboa, eu estava ali a ouvir Lisboa, essa Lisboa europeia, a Lisboa de que ele fala, que é essa capital do mundo na Europa. Portanto, foi realmente um discurso que vale a pena voltar a ler, voltar a digerir, porque ele falou muito daquilo que eu acredito que deve ser a política. Foi um discurso com muitos recados políticos no bom sentido. O Papa Francisco foi de seguida para a Anunciatura Apostólica para almoçar e encontrar-se com o primeiro-ministro António Costa. Quando chegámos à Embaixada do Vaticano em Portugal, eram algumas as centenas que esperavam para ver o Sumo Pontífice de perto. As palavras entoadas e repetidas por diversas vezes por parte dos jovens eram em espanhol. A tradução era: esta é a juventude do Papa. Inicialmente era para António Costa prestar declarações à comunicação social após este encontro, mas ninguém falou e o Papa seguiu para o Mosteiro dos Jerónimos, onde celebrou as vésperas com os bispos, sacerdotes, diáconos, consagrados e consagradas, seminaristas e agentes pastorais. Deus vinde nosso auxílio. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Na sua homilia, o Papa Francisco falou da falta de fé em alguns países tradicionalmente católicos, mas também abordou os temas polémicos dos abusos sexuais no seio da Igreja Católica. É um sentimento bastante difundido nos países da antiga tradição cristã, atravessados por muitas mudanças sociais e culturais e cada vez mais marcados pelo secularismo, pela indiferença para com Deus e por um progressivo afastamento da prática da fé.
Este é o perigo de entrar na mundanidade. Isto, com frequência, é acentuado pela desilusão e pela raiva que alguns nutrem face à Igreja. Em alguns casos, pelo nosso mau testemunho e pelos escândalos que desfiguraram o seu rosto e que nos chamam para uma humilde e constante purificação, partindo do grito de sofrimento das vítimas que sempre devem ser acolhidas e ouvidas. Mas quando um se sentir desanimado, pensem lá, em que altura sentiram o desânimo? Porém, quando nos sentimos desanimados, o risco é descer do barco e ficar presos nas redes da resignação e do pessimismo. Após a homilia e esta oração das vésperas, a agenda oficial do Papa terminou no que ao dia de ontem disse respeito. Um Papa Francisco que se apresenta visivelmente fragilizado e vulnerável no que à saúde diz respeito. O que é certo é que o Santo Padre despachou as cerimónias formais no dia de ontem e a partir de hoje o único foco do Papa Francisco será os jovens. Já durante a manhã de hoje, o Papa começou a agenda oficial do dia na Universidade Católica Portuguesa em Lisboa. No seu discurso, falou em superação nos desafios da vida humana, mas alertou para que desconfiemos de propostas que parecem dar tudo, sem pedir nada. Na imagem do peregrino, espelha-se a condição humana, pois todos somos chamados a confrontar-nos com grandes interrogativos, por os quais não basta uma resposta simplista ou imediata, mas convidam a realizar uma viagem superando-se a si mesmo, indo mais além. Trata-se de um processo que um universitário compreende bem, pois é assim que nasce a ciência. E de igual modo, cresce também a busca espiritual. Desconfiemos das fórmulas pré-fabricadas, das respostas que nos parecem ao alcance da mão, extraídas da manga, como se fossem cartas viciadas de jogar. Desconfiemos das propostas que parecem dar tudo, sem pedir nada. O Sumo Pontífice aproveitou ainda para citar a mensagem do Quinto Império de Fernando Pessoa: ser descontente é ser homem. Pessoa dijo de modo atribulado pero acertado que estar insatisfecho es ser hombre. No debemos tener miedo de sentirnos inquietos, de pensar que lo que hemos hecho no basta. Estar insatisfechos en este sentido y en su justa medida es un buen antídoto contra la presunción de autosuficiencia e contra o narcisismo. O Papa Francisco ainda falou neste discurso aos jovens na Universidade Católica sobre as saudades do futuro e aconselhou os universitários a procurar e arriscar. Estamos llamados a algo más, a un despegue sin el cual no hay vuelo. No nos alarmemos entonces si nos encontramos interiormente sedientos, inquietos, incompletos, deseosos de sentido y de futuro, con saudade do futuro. Y aquí, junto a la saudade del futuro, no se olviden mantener viva esa memoria del futuro. No estamos enfermos, estamos vivos. Preocupémonos más bien cuando estamos dispuestos a sustituir el camino a recorrer por el detenernos en cualquier oasis, aunque esa comunidad sea un espejismo. Cuando sustituimos los rostros por las pantallas, lo real por lo virtual, cuando en lugar de las preguntas que desgarran, preferimos las respuestas fáciles que anestesian. Y la podemos encontrar en cualquier manual de trato social, de cómo comportarse bien. Las respuestas fáciles anestesian. Amigos, permítanme decirles, busquen y arriesguen, busquen y arriesguen. En este momento histórico,
Los desafíos son enormes, los quejidos son dolorosos. Estamos viendo una tercera guerra mundial a pedacitos, pero abrazamos el riesgo de pensar que no estamos en una agonía, sino en un parto. No en el final, sino al comienzo de un gran espectáculo. Y hace falta coraje para pensar esto. Sean, por lo tanto, protagonistas de una nueva coreografía que coloque en el centro a la persona humana. Sean coreógrafos de la dança da vida. O Santo Padre aproveitou ainda para citar Sofia de Mello Breiner e questionou os jovens sobre que mudanças querem para Portugal e para o mundo. Me han dicho que una de vuestras grandes poetisas, Sofía de Mello Breiner Andersen, en una entrevista que es una especie de testamento a la pregunta ¿qué le gustaría ver realizado en Portugal en este nuevo siglo?, respondió sin vacilar: me gustaría que se realizase la justicia social, la disminución de las diferencias entre ricos y pobres. Les remito a ustedes esta pregunta. Ustedes, queridos estudiantes, peregrinos del saber, ¿qué quisieran ver realizado en Portugal y en el mundo? ¿Qué cambios, qué transformación y de qué manera la universidad, sobre todo la católica, puede contribuir a esto? Durante o decorrer da tarde de hoje, o Papa irá almoçar com os jovens e a partir das 17h45 terá início a cerimónia de acolhimento na colina do encontro no Parque Eduardo VII. Amanhã, às 9h45, o Sumo Pontífice visitará o Centro Paroquial de Serafina para um encontro com os representantes de alguns centros de assistência sociocaritativa. E ao meio-dia irá repetir a experiência de hoje de almoçar com os jovens na Nunciatura Apostólica. A Alvor FM vai continuar a acompanhar de perto a Jornada Mundial da Juventude desde a capital portuguesa. A Alvor FM na Jornada Mundial da Juventude 2023.